Está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, milagres. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos começando então agora mais uma live pela Church Mogi e eu quero saudar, a todos os meus irmãos da Church, dizer que é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo é uma grande honra para mim poder trazer a palavra do Senhor, poder ministrar essa palavra que é tão rica, tão maravilhosa, E antes que essa mensagem atinja você, ela já me atingiu. Eu queria convidar a todos vocês para participarem conosco desse momento, um momento sublime, um momento em que nós devemos buscar
adorar a Deus, buscar tocar no coração de Deus. Eu quero pedir a todos vocês que orem comigo nesse momento para a gente dar início a esse culto, a essa solene condição diante do Senhor, amém? Eu peço que os irmãos orem por mim, eu oro por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, começar esse momento diante de Ti, pedindo, Senhor, a liberdade, pedindo a presença e o direcionamento do Seu Espírito Santo. Eu oro por todos os meus irmãos que já estão participando conosco, oro por todos aqueles que ainda irão participar, entrar conosco, Pai. Eu peço, Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa tocar cada coração, que o Senhor possa, meu Deus, preparar, meu Deus, como solo fértil para receber a Sua palavra. Eu sei que eu não sou nada, mas a Sua palavra é tudo, e o Seu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Pai, usa-me neste momento como um instrumento Seu, repreenda todo o mal, coloque os Teus anjos em volta de cada casa, em volta de cada pessoa, de cada irmão, Senhor, que estará conosco hoje. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, eu quero pedir, eu vou colocar 2 louvores agora. Eu quero pedir que vocês, durante esse período, primeiro compartilhem essa live para mais pessoas terem acesso e depois que vocês prestem atenção, principalmente no segundo louvor. Juntamente com esse louvor, tem uma mensagem. Acho que alguns dos irmãos já viram e outros ainda não. Mas aqueles que viram, vamos meditar novamente nessa mensagem. E aqueles que ainda não viram, ela foi impactante para mim. Eu imagino que ela será impactante para você também. Vamos louvar ao Senhor juntos e prestar atenção nessas 2 letras e no contexto, no conteúdo do segundo clipe. Amém? Daqui a pouquinho eu volto para a gente compartilhar, né? Para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Vamos lá. Che li vive
Voltamos. Não sei se todos tiveram a oportunidade de prestar atenção nesse segundo clipe. Ele mexeu muito comigo, mexe, né? Continua mexendo. E ele, para mim, é uma representação, né? Ele foi colocado junto com essa música, como uma representação daquilo que o Pai, que Deus fez por nós. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje algo que eu senti no coração a respeito da Páscoa. Então, antes eu quero dar alguns alôs aqui. Eu não sou muito disso, peço perdão pela minha falta de jeito, a gente ainda está aprendendo, né, com tudo isso. Mas eu queria dar um oi aí para algumas pessoas, na verdade para todos vocês, especialmente o pessoal convidado hoje, né? A Church, nós estamos todos juntos, sempre. Hoje é um pouco mais distante por causa dessa quarentena, mas logo estaremos juntos, nos abraçando de novo, fazendo a nossa comunhão. Mas eu queria dizer que hoje eu estou feliz, hoje meu pai está com a gente nessa live. Eu mandei alguns convites aqui. Estou vendo o pastor Adilson também, que participou do nosso estudo esses dias. Paz, pastor Adilson, Deus abençoe. Shalom, né, como o senhor colocou aí. E o pessoal da Church, né, a Thaís, Larissa, Gabriel, Lucas, a Sara. Deus abençoe a todos nós. Bom, vamos começar aqui a nossa meditação. O que eu quero fazer hoje? Eu quero convidar a todos vocês a fazer comigo uma breve viagem no tempo e na história. Essa, na minha visão, é a maior, a melhor e a mais linda história de amor que já existiu, que existe hoje e que vai existir pela eternidade. Vamos comigo nessa pequena viagem? Então, eu quero começar essa pequena viagem do início, né? Onde tudo começou. A Bíblia diz, em Gênesis 1:1, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu fico imaginando essa criação espetacular, porque a Bíblia nos relata que a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a criar tudo do nada. Ele começou a fazer as coisas belas, as coisas maravilhosas, né? E foi criando a natureza, foi criando os animais. E quando chegou na hora do homem, a Bíblia nos relata algo muito interessante. Ela nos relata que Deus estava conversando, né? Porque ela fala, façamos o homem, ou a humanidade, conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, eu fico imaginando essa conversa da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eu fico aqui com os meus botões, né? Eu não sei se foi exatamente assim, mas eu queria dar um ponto de vista meu. O que eu imagino que em algum momento dessa concepção de Deus para a humanidade pode ter acontecido, ou deve ter acontecido de acordo com o que a Bíblia nos diz. A Bíblia fala que eles estavam conversando. Façamos o homem. Eu não sei se foi nesse momento que Deus percebeu. Quando ele concebeu a ideia da humanidade, ele percebeu que a humanidade cairia. Ele percebeu que nós, humanos, falharíamos. E aí começa essa grande história de amor. Porque eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Nós teremos que fazer alguma coisa, porque eu já os amei. Eu já coloquei os meus olhos sobre cada um deles e já os amei. Então eu fico imaginando Jesus falando, eu irei, eu farei aquilo que for preciso. E o Espírito Santo, eu serei o seu ajudador. Eu serei aquele que fará parte do trabalho contigo. E aí eu imagino o Pai falando, então é isso. O nosso projeto maravilhoso de amor vai existir. Vamos começar. E aí Deus criou todas essas coisas, todas as coisas maravilhosas. Só que como Deus já tinha previsto, aconteceu a queda.
A Bíblia diz em Gênesis 3:7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Então, quando aconteceu essa queda, que Deus já sabia que iria acontecer, o homem, a humanidade, num primeiro momento, ela tentou encobrir o seu erro. Ela tentou tampar a sua nudez espiritual e a sua nudez física, e usaram folhas de figueiras. Agora imagine uma folha de figueira. Ela não tem a condição de cobrir, pelo menos não durante muito tempo. Alguns dias se passariam e eles se veriam nus novamente. Aí começa o projeto de Deus para a humanidade. Ele poderia ter simplesmente abandonado, ele poderia ter destruído e começado de novo, mas ele já os amava, ele já nos amava, ele já sabia que deles dois, de Adão e Eva, viríamos todos nós. Então Deus fez o primeiro sacrifício relatado na Bíblia. A Bíblia fala em Gênesis 3:21, o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então o que aconteceu aqui? Deus sacrificou o primeiro animal. Eu imagino que tenha sido um cordeiro, porque a partir desse momento Deus colocou esse animal, esse pequeno animal indefeso, como o tipo, como uma tipologia, como uma representação daquilo que Jesus seria lá na frente. Então Deus sacrificou esse animal e encobriu a nudez do ser humano. Ele não apagou os seus erros, ele encobriu. E todos os animais do Antigo Testamento tinham essa mesma função. Todos aqueles que foram sacrificados, eles tinham a função de encobrir o pecado. Aí chega no Gênesis, se a gente olhar para o Gênesis 3:15, diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa passagem está nos mostrando que Deus, que tinha permitido que a serpente tentasse os dois lá no Éden, Deus estava colocando já o fim a respeito desse inimigo. Ele já fez a promessa que viria alguém que lhe pisaria a cabeça dessa serpente. Jesus já estava aqui, remetendo a Jesus, dizendo que Jesus viria e acabaria com o mal, né? Que acabaria com esse nosso inimigo. Então, essa história da Páscoa que nós estamos estudando, ela começa no Gênesis. Esses dias eu vi um post de um pastor jovem na internet dizendo algo que eu não concordo. Mas eu não vou ficar aqui criticando e nem dando nome a ele. Eu quero orar por ele para que Deus ilumine verdadeiramente a vida dele, a alma dele, o coração dele. Porque o que ele relatou? Que na concepção dele, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Porque senão ficaria escondido em apenas alguns pedaços da Bíblia. Só que o que ele não percebeu foi que a Bíblia é cristocêntrica. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus de alguma maneira. Então, se você buscar Jesus no Gênesis, nós acabamos de ver, Jesus já estava ali na criação, já estava ali sendo a profecia de salvação da parte de Deus. Jesus está no Êxodo como Salvador, ele está em Levítico como legislador, ele está em todos os livros. Se você pesquisar, você vai ver que Jesus está nos 66 livros da Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. Então, aqui nós já começamos a ver um pouquinho do verdadeiro significado da Páscoa. Depois, eu quero dar um salto nessa história. Tinha muita coisa entre esse período, mas eu já quero dar um salto lá para o Egito, lá para o período de Moisés. A Bíblia nos relata que, nesse período, o povo judeu estava escravo. Eles estavam escravizados pelos egípcios. E eu quero fazer aqui uma analogia, que eu acredito que seja algo que a Bíblia deixou para a gente. O Egito aqui representa o mundo perdido, o mundo decaído. Eu consigo visualizar
o faraó como sendo a própria representação do nosso inimigo, da serpente, do diabo, Satanás. E Deus queria salvar o seu povo, tirar o seu povo das garras do mundo, das garras dessa escravidão. Só que ele encontrou essa pessoa, né, esse ser que estava fazendo esse papel de tentar tirar o seu povo dessa. Então Moisés chega ao mundo egípcio da época, ao Egito, né, que representa esse mundo. Ele chega como a representação de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque ele faz essa representação, né, indo tirar o povo da escravidão. Quando Moisés chega para fazer essa comunicação ao dono deste mundo, né, a própria representação do mal, Deus começa a fazer muitos milagres através da vida de Moisés. Só que esses milagres não são suficientes para tocar o coração do faraó. Então o povo começa a ver os milagres de Deus. E aí eu queria que os irmãos meditassem comigo em uma condição, em um detalhe. Existia pessoas no meio dos egípcios que acreditavam em Moisés. E existiam pessoas no meio dos judeus que não acreditavam em Moisés. Então nós temos pessoas dos dois lados. E se a gente olha hoje para o mundo, existem pessoas que estão no mundo, que são representados pelo mal, ou que estão representando o mal porque estão se deixando levar pela malignidade do mundo. E Deus está querendo salvar exatamente essas pessoas. Ele quer salvar a todos, conforme diz o Evangelho de João. Ele quer nos salvar, Ele me salvou, eu creio, e Ele quer salvar cada um de nós, e cada um dos nossos amigos, e cada um dos nossos familiares. E nós temos que ser esse agente de Deus, nós temos que ser um Moisés, nós temos que ser um Josué, nós temos que ser os representantes de Deus nessa terra. Deus faz, através de Moisés, 10 milagres espetaculares e muitos outros, mas um milagre específico nos chama atenção para esse tema de Páscoa. Porque a Páscoa ela é uma palavra que já vem desde essa época de Moisés. Então o que aconteceu? Deus, depois de 9 pragas, ele fala que viria o anjo da morte, que passaria pelo Egito inteiro, e que todo primogênito, todo filho mais velho de todas as pessoas que viviam naquela terra iriam morrer. Todos, inclusive dos israelitas. Só que aí ele deixa uma orientação que poderia salvar os filhos mais velhos dos israelitas, de todas as pessoas que seguissem aquela ordem. E qual foi esse comando de Deus? Deus falou: sacrifiquem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro e pintem e passem nos umbrais das suas portas. Então, cada israelita matou o seu cordeiro, passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aí aconteceu que Deus soltou o anjo da morte. E o que aconteceu? O anjo da morte passava por cima de todas as casas que tinham aquele sangue nos umbrais. E sabe qual é o significado da Páscoa, da palavra Páscoa no hebraico? Passar, ou passagem, ou ainda passar por cima. Eu gosto da tradução para o inglês, que é Passover, que é exatamente esse o significado, passar por cima. Deus passava por cima de todas aquelas casas, considerando que dentro daquelas casas existiam pessoas tão pecadoras quanto nós. Isso significa que cada um de nós temos a oportunidade de sermos escolhidos de Deus. Basta o sangue do Cordeiro. Então, esse sangue protegeu a cada um dos israelitas. Ele deu a eles a condição de continuar, né, de manter vivos todos os seus filhos, os seus primogênitos. Aí, a partir dali, eles saem, né, eles saem do Egito salvos, porque o faraó não resistiu e acabou tendo que ceder a Deus. Eu queria dizer uma coisa: o mundo pinta uma dualidade. Ele pinta que existe o bem todo-poderoso e o mal todo-poderoso.
Não existe o mal todo-poderoso, só o bem todo-poderoso, que é Deus. O mal está sujeito a Deus. E Deus foi poderoso para tirar o seu povo escravizado do Egito, assim como Ele quer tirar cada um dos escravizados pelo mundo dessa condição de escravidão, a escravidão do pecado. Então, todas as vezes que a gente olha na Bíblia, tanto no deserto quanto lá já na Terra Prometida, os israelitas tinham os rituais de sacrificar o cordeiro para encobrir os seus pecados. Isso era a própria representação do cordeiro pascal, que era Jesus. Então nós vamos dar mais um salto na história, e agora nós vamos para o Novo Testamento. E vamos dizer a respeito do cumprimento daquilo que Jesus, o Espírito Santo e o Pai conversaram lá no início. Lembra que eu falei que Jesus se colocou à disposição de vir e de cumprir aquilo que salvaria a humanidade? E foi aí que aconteceu. Quando chegou o tempo desse cumprimento combinado lá no início, Jesus deixou o céu. Ele deixou a sua glória, deixou aquilo que era maravilhoso para ele e veio aqui na terra sofrer por nós. Ele veio e logo no começo do seu ministério, no primeiro versículo do Evangelho de João diz: no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, aqui nós estamos vendo esse cumprimento se cumprindo, chegando, né? Jesus vindo. Aquele que era a palavra lá no início que falou, façamos, estava agora entre nós, estava aqui na terra. Aí João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus por isso. Ele veio trazer a reconciliação da humanidade com Deus. Ele veio nos fazer filhos de Deus. Deus quer ter você como filho. Deus é o nosso Pai. Ele é Pai de todos aqueles que aceitam. João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que espetáculo, né? Olha Jesus vindo trazer essa realidade para cada um de nós, nos tornar filhos de Deus. João Batista é aquele que veio preparar o caminho de Jesus. Aí quando ele está ministrando aos seus seguidores, ele olha para Jesus passando. Primeira vez que João vê Jesus, e ele diz o seguinte a respeito dele. Lá em João 1:29, parte B. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei que todas as representações dos cordeiros sacrificados no Antigo Testamento era o tipo de Jesus, era um simbolismo a respeito de Jesus, mas agora o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo chegou, o verdadeiro cordeiro pascal. E então, para Jesus cumprir no ponto mais alto dessa profecia, Jesus começa a parte mais difícil dessa história de amor. É uma história de amor maravilhosa, mas toda história de amor que nós vivemos tem os seus momentos doloridos, tem os seus momentos de prova. Nós precisamos provar o nosso amor e precisamos ser provados no nosso amor. E Jesus, nos amando, fez o que nenhum de nós talvez faria. E chegando a Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos e ministrou a Páscoa para cada um deles. E disse a eles: façam isso em memória de mim. Então, a Páscoa que os judeus estavam comemorando naquela época era a Páscoa ainda do Egito. Porém, Jesus agora está trazendo uma nova realidade para essa Páscoa. Ele está trazendo o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro significado daquele sangue lá nos umbrais das portas deles no Egito. Ele vai mostrar que o sangue do verdadeiro cordeiro pascal é aquele que não encobre somente o pecado do mundo, mas ele tira o pecado do mundo. É isso que Jesus veio fazer. Alguns de nós, infelizmente, mudou o significado dessa Páscoa. Mudou para um significado tão banal: chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho. Infelizmente, eu não tenho tempo de entrar
no detalhe de como chegou a esse ponto, mas o principal é sabermos o verdadeiro significado da Páscoa. E aí Jesus, ele se entregou. Ele não precisava, mas ele se entregou por nós. Eu gosto de uma analogia que diz o seguinte: é como se fossem pessoas na cadeia. Pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram muitas atrocidades. E chega alguém de repente e fala para eles: qual é a sua culpa? Quantos anos você pegou de pena? Aí uns vão dizer 13, outros 20, 30. Em alguns países, prisão perpétua. E nos países que têm a pena mais severa, ele diria pena de morte. E essa pessoa que está perguntando chega para cada um deles e diz: eu quero pagar a sua pena. Deixa eu trocar de lugar com você. E seria muito orgulho. É muito orgulho. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade de trocar de lugar com Jesus e não o faz? Isso é orgulho. Quantas pessoas têm a oportunidade de perder a condenação eterna e não o faz? Jesus está dizendo: eu quero trocar de lugar com você. Na verdade, ele já fez isso. E é o que nós vamos meditar agora. Jesus se entregou, ele foi preso. Ele foi traído com um beijo. Como é ruim ser traído, ainda mais por um amigo e ainda mais com um beijo. Jesus foi humilhado. Colocaram uma coroa de espinho, o chamaram de rei dos judeus. Jesus caminhou até a cruz, uma parte do caminho tendo que carregar a sua própria cruz. E aí vem a crucificação. E a crucificação, para muitos de nós, é o momento de maior sofrimento de Jesus. As dores que ele sentiu na cruz. E essa dor foi muito intensa, sim. Foi uma dor muito forte, foi uma dor muito... não dá para falar. A gente pode ter uma noção. Eu li um livro que dizia que Jesus, no momento em que ele foi pregado, ele sentiu as dores. Sabe quando a gente bate essa artériazinha aqui, que dá aquele choque? Essa artéria passa pelo corpo inteiro. Então, na hora que Jesus foi crucificado, pegou bem no meio dessa artéria, em cada pulso, nos pés, e cada vez que ele tomava uma estacada, era uma dor insuportável. Jesus teve também que ficar pendurado com os pregos nos pés e nas mãos. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu quero dizer que, na minha opinião, nada disso foi o maior sofrimento de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos agora, com cada um de vocês agora, um vídeo que representa um pouquinho do que eu imagino que foi realmente o maior sacrifício de Jesus. Vamos prestar atenção nesse vídeo e eu volto logo em seguida. God, why have you forsaken me?
Into your hands, I commit my spirit. Forte, né? É forte, mas é necessário nós vermos, nós sentirmos, nós olharmos para tudo aquilo que Jesus fez por nós. Se vocês prestarem atenção no vídeo, ele mostra Jesus recebendo todos os nossos pecados. Jesus recebendo todas as nossas enfermidades, toda a nossa condenação. Jesus, o seu maior sofrimento não foi o físico, foi o espiritual. Foi algo que nós não conseguimos ver, não conseguimos entender, mas todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que era para estar sobre nós, foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez por mim, foi isso que ele fez por você. E hoje, nós temos que fazer esse memorial. Nós temos que olhar para o que Jesus fez por nós e glorificar. Nós temos que entregar as nossas vidas totalmente para aquele que simplesmente nos amou. Essa é realmente uma grande história de amor. É o amor que Deus tem por mim, é o amor que Deus tem por vocês. Mas ela não acabou desse jeito, ela não acabou na cruz do Calvário. Jesus, ao terceiro dia, ao domingo de Páscoa, no dia que nós estamos chamados hoje, ressuscitou. E ele foi elevado aos céus, e a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. E aí eu fico imaginando novamente aquela trindade, aqueles três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando novamente. E aí eu vejo Deus, o Pai tão carinhoso, olhando para Jesus e falando: filho, doeu, me perdoa. E eu imagino Jesus dizendo: Pai, valeu a pena. Pai, olha quantos aceitaram. Pai, olha todos aqueles que entenderam aquilo que eu fiz por eles. Pai, se um deles somente tivesse aceitado, já teria valido a pena. Mas são milhões, são bilhões, são muitas pessoas que chegaram ao ponto de aceitar e entregar a sua vida. Irmãos, e é isso. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido daquilo que Deus fez por nós. O sentido de que Deus fez por mim e por vocês. E sabe o que é? Ainda o que falta? O único detalhe que falta de tudo isso é que daqui a pouco nós estaremos com Ele. Daqui a pouco nós estaremos na presença dEle pela eternidade. Nós estaremos ceando com Ele na glória, no paraíso. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Se você já é um filho de Deus, se apaixone ainda mais por Ele, se entregue ainda mais por Ele, pela causa dEle, pelo reino. Se você ainda não é, não perca essa oportunidade, entregue a sua vida para Jesus. Coloque diante dessa cruz de amor, a sua vida. Coloque-se diante de Deus e você terá não somente uma transformação na sua vida, ainda presente, mas também terá a vida eterna. Irmãos, eu quero orar por cada um de nós, para que Deus nos fortaleça, para que Deus alcance ainda mais pessoas através desse verdadeiro significado da Páscoa. Vamos orar? Eu quero pedir para os irmãos colocarem aí, para todas as pessoas que estão participando dessa live, colocarem os seus pedidos de oração. Vou fazer essa oração e no final nós faremos uma oração pelos pedidos. E oraremos também pelo Brasil, né? Pelo mundo, por essa situação que nós estamos vivendo. Mas já vá colocando aí o seu pedido de oração. Depois nós iremos também colocá-lo no nosso livro de oração da igreja. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, para que esse verdadeiro significado da Páscoa atinja cada vez mais forte os nossos corações. E que Ele nos traga, Senhor, a real condição, Pai,
de servirmos, de sermos servos, de sermos, Senhor, instrumentos seus, para que o seu reino seja estabelecido, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam entender o significado da Páscoa, do amor, dessa história linda de amor que o Senhor declarou por nós, desde o princípio e até a eternidade futura. Eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada um daqueles que participaram desse culto online, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, faça de nós, cada um de nós, um agente de amor para esse mundo que está tão perdido, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, vou colocar agora mais um louvor. No final a gente volta para orar pelos pedidos. Eu quero mais uma vez agradecer por estarem participando conosco. Vamos para o louvor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, ele vive hoje para sempre, ele ressuscitou. Diga, para sempre exaltado ele é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei da Glória. Cantamos aleluia, aquele que venceu a morte. Cantamos aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive para sempre,
Bom, irmãos, eu quero dar uns alôs aqui, né? Estou feliz pela participação aqui da nossa live, do meu primo, o Rafa. Ô Rafa, Deus abençoe. Para nossa prima, a Jéssica e o Ricardo. Ah, Ricardo, hoje é seu aniversário, né? Parabéns, Deus te abençoe. Que você tenha muitas e muitas datas a comemorar ainda, aniversários na presença de Deus. Deus te ama, Deus abençoe. Eu quero falar um oi também para o meu chefe, Janaelson. Muito legal ter você aqui com a gente hoje. A tia Miriam, Deus abençoe. Quem? Ah, minha sogra, né? Minha sogra querida, Deus abençoe. Agora nós vamos fazer, e todos os nossos irmãos, desculpa não citar o nome de todos, vai subindo aqui os nomes, eu não consegui acompanhar todos não, tá? Pierre, Thaís, bom, Deus abençoe a todos. Vamos orar agora pelos pedidos que foram colocados. Eu vou colocar aqui os pedidos que foram feitos e eu peço para que todos orem conosco, ok? Então eu quero colocar aqui, ó, Fernando, Deus abençoe, Fernando. Ele pede oração pela Ana Lúcia Pisteco. Nós não sabemos qual é o motivo, mas Deus sabe. Vamos orar pela Ana Lúcia. O meu sogro pediu para orarmos pelos pais dele. Já são bem idosos, né? E a gente está vivendo um período difícil com essa pandemia. Vamos orar por eles. O Ricardo está em observação. O Ricardo está em observação. Vamos orar para que Deus elimine totalmente qualquer situação de enfermidade na vida dele. Hoje é aniversário do nosso Valdemir. Nosso pastor, né? Deus abençoe, Valdemir, Deus abençoe grandemente a sua vida, que também desejo o melhor, né? Muitos e muitos anos de vida ainda. O meu sogro Beto, ele tá aqui pedindo, né? Um oi para ele também. Valeu, Beto. Hoje eu pedi para ele, poxa, mano, se eu não tiver a sua presença lá, de quem eu terei, né? Obrigado por ter honrado aí, Beto. Deus abençoe. Vamos orar também por todas as nossas famílias e, como eu disse, pelo mundo, né? Pelo mundo que está passando por tudo isso, mas eu acredito. Deus está no controle de todas as coisas. Ó, o Fernando colocou aqui, que é pelo motivo da Covid-19. Mas nós cremos que Deus está no controle e, em nome de Jesus, nós declaramos a cura na vida dela. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos de oração. Senhor, cura essas pessoas, Pai, que foram citadas aqui. Vamos pedir, Pai, pela vida da Ana Lúcia, que tudo que está acontecendo na vida dela agora seja para a honra e glória do Senhor. Que ela seja totalmente curada, que ela possa testemunhar, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os avós da minha esposa. Abençoe poderosamente a vida deles. Que eles possam, Senhor, nessa última fase da vida deles, entregar totalmente a Ti, Pai. Tudo que eles têm, tudo que eles são. Que eles possam ir para a glória. Que o Senhor os alcance de maneira plena. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão conosco nessa live. Abençoa, meu Deus, de maneira muito especial todos os aniversariantes, todas as pessoas, meu Deus, que estão hoje nas suas casas, impedidas de participarem de comemorações, impedidas de poderem comemorar essa data, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, continue, Senhor, levando a sua paz, levando o seu evangelho, levando a sua graça para o mundo inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico e te bendigo, Pai. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar alguns recadinhos. Nós estamos fazendo um estudo muito legal, baseado na carta aos Efésios, como sermos uma igreja. E o interessante é que essa igreja é tão antiga, né? Tem 2000 anos, mas ela é referência tão atual para nós, ela fala tanto para nós dos dias de hoje. Venha participar conosco. Quem tiver interesse é só me mandar no particular que eu vou mandar o link para você participar, tá? Nós temos também o nosso culto infantil. Você que tem criança, você que tem primos, sobrinhos, filhos, podem me pedir também no particular ou para alguém da igreja que nós passamos o link do nosso culto infantil, que tem acontecido às quintas-feiras, né, Pan? Quarta-feira.
geralmente às 5 da tarde. Mas fiquem atentos na página da Church que a gente vai colocar com mais detalhes. Toda sexta-feira nós temos a nossa live que começa às 8. Todo domingo nós temos a nossa live que começa às 19 horas. Eu quero encerrar aqui agradecendo a participação de todos e pedindo, orem por mim também. Eu careço da graça de Deus. Eu vou orar por todos vocês. E assim nós seremos igreja mesmo à distância. Deus abençoe a todos. E uma boa semana. Que Deus possa ir à frente, preparando um bom caminho para todos nós. Amém? Deus abençoe a todos.